Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 7 de julho de 2024, estamos iniciando a 14ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua cidade, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos diz: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Amados irmãos e irmãs, hoje se cumpre, uma parte da Escritura que a gente vê lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: veio para o que era seu e os seus não o acolheram. Então, o Evangelho de João mostra justamente isso, que Jesus veio para os seus familiares, veio para o povo de Deus, mas ele não foi acolhido entre os seus familiares. Pois, amados irmãos e irmãs, os conterrâneos de Jesus, mesmo vendo seus milagres, porque vê que ele não é este, o filho carpinteiro, tal. Então, mesmo vendo seus milagres, mas eles preferem questionar a origem de Jesus, ou seja, os milagres, amados irmãos, que deveriam ser sinais, de que Jesus está com Deus, de que Deus está com ele, mas eles preferem ficar questionando, ou seja, como se ficasse fofocando. Não é isso, é aquilo? E assim, amados irmãos e irmãs, vejam, mesmo vendo sinais, eles não se convertem à pregação, ou seja, eles endureceram o coração. E, como desculpa, amados irmãos e irmãs, para não se converterem, eles, cheios de preconceito, dizem, ele não, dizem justamente, não é ele, o irmão do Tiago, de José, Simão e Judas? Ou seja, eles questionam a origem de Jesus, ele não é o filho do carpinteiro, tal. Então, acaba, amados irmãos, aquele fuxico, aquelas palavras, sem querer exatamente mudar de vida, ou seja, preferem ficar questionando Jesus do que questionar a sua própria vida. E assim, amados irmãos e irmãs, eles não aceitam os milagres realizados por Jesus como um sinal de Deus e ficam rebeldes, ou seja, eles se rebelam ao chamado do Pai. E assim, amados irmãos e irmãs, o Senhor, através da sua igreja, também hoje, nos dias de hoje, continua nos convidando à conversão. Vejam, Jesus convidou o seu povo à conversão e a igreja hoje também nos convida à conversão. Mas, amados irmãos e irmãs, assim como foi difícil, lembrem, as redes sociais daquela época, as fofocas daquela época. Foi difícil aceitar Jesus, mas hoje também, amados irmãos, não é muito diferente, Nesses tempos de internet, de Facebook, Instagram, as pessoas também têm dificuldade em aceitar, porque elas escutam tudo, Escutam todos os falando de religiões, falando disso, falando daquilo, e
mesmo vendo Jesus, os sinais que ele realiza até hoje no mundo, as pessoas continuam rebeldes, né, amados irmãos? Continuam sem aceitar a palavra de Deus como, digamos assim, como aquela que nos leva. Veja, aquela que nos diz quem somos, aonde estamos e onde queremos chegar. E as pessoas hoje, amados irmãos, infelizmente, elas estão buscando o quê? Buscando os likes, né? Buscando os comentários, não, ou seja, elas não buscam a glória de Deus, mas continuam buscando a glória uns dos outros. E assim, amados irmãos e irmãs, precisamos aprender a ser amantes da verdade. Vejam aquela frase que a gente repetiu muitas vezes esses dias. Vamos dizer junto, ó. A verdade não tem intenção de agradar todo mundo, mas a mentira tem. Então, o primeiro sinal, amados irmãos, de que a mentira está presente é justamente o lugar onde todos buscam a glória uns dos outros, onde todos querem agradar a todo mundo. E lembrem, Jesus, o próprio Jesus não agradou todo mundo. Então nós cristãos também não podemos achar que vamos conseguir agradar todo mundo. Ou seja, vamos dizer junto, agradar a Deus é difícil, mas não é impossível. Já agradar a todo mundo não é difícil, é impossível. E como já dissemos, né, vamos repetir? A verdade não tem a intenção de agradar a todo mundo, mas a mentira tem. Então, amados irmãos e irmãs, devemos rejeitar toda e qualquer mentira que nos embriaga e principalmente que nos afasta de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.